fez com que se cruzassem as histórias, mas não são as mesmas pessoas e elas também não viveram a mesma história. As histórias se cruzaram, mas cada uma com histórias distintas. Porém, Deus fez com que elas fizessem parte lá no futuro da mesma família. Você conseguiu estudar um pouquinho, né? O que você conseguiu? E lendo, o que você conseguiu entender da história de Noemi? Eu entendi assim que ela falou dela, os filhos eram dele, né? Ela era uma pessoa amarga, né? Muito amargurada. E mesmo assim, na amargura dela, assim, amargurada, ela ainda teve fé. E fé conseguiu o que ela queria agora de Jesus. É isso mesmo. O que você, assim, o que você, quando fala em Noemi, consegue vir na sua cabeça assim, de Noemi? De Noemi. Mesmo sem esperança, ela voltou para o lado Isso mesmo. Noemi. A história de Noemi começa quando? Por volta assim de muitos anos antes de Cristo, lá os moabitas lá, aí houve uma guerra lá em Jerusalém, vamos começar em Jerusalém, uma fome assim intensa em Jerusalém, houve muita fome em Jerusalém, e aí havia ali em Jerusalém um homem chamado Elimeleque, e Elimeleque, ele tinha uma esposa e tinha 2 filhos, e para fugir dessa fome, ele saiu, diz na Bíblia, a peregrinar e procurar outros lugares. Ele ouviu dizer que lá em Moabe tinha comida, tinha pão, tinha fartura. Aí ele pegou sua família e foi para Moabe. Nada disso teria importância se Moabe não fosse uma terra amaldiçoada por Deus. Alguém aqui sabe de onde surgiu a maldição de Moabe? A maldição de Moabe, ela vem lá da época lá de Balaão, de Balaque, lá na época em que o povo saiu do Egito. Como que aconteceu? O povo saiu do Egito e aí o Balaque, ele pegou e falou assim: tem um povo ali que é muito grande, eu não conseguirei vencer eles não. E ele é muito poderoso. Então, chamou seus príncipes e falou
que você me bateu? Então, mas a jumenta fez isso, ela olhou para Balaão e falou assim, por que você me bateu? Porventura, eu não tenho acompanhado você já há anos? Até o dia de hoje você me bate. Aí ele falou assim, não, por que você não fez o que eu mandei? Porque eu tenho que ir nessa cidade. Ela falou assim, então olha, aí foi quando Deus abriu os olhos dele, ele viu que tinha ali um anjo com a espada desembainhada. E o anjo pegou e falou assim, por que você bateu na sua jumenta 3 vezes? Aí ele explica tudo outra vez, fala assim, vai até Balaque e fala tudo que eu colocar na sua boca. E ele foi até lá. Quando chegou lá, Balaque pegou, subiram até o primeiro monte, montaram lá 7 altares, olharam e falou assim, olha o povo de Israel, viu que era muito numeroso. Foi lá, buscaram a Deus e Deus fala mais uma vez, não vou amaldiçoar o povo. Aí Balaque não contente, levou Balaão a vários montes e montavam 7 altares para. Aí teve uma hora que Deus falou assim, eu não vou amaldiçoar o povo, eu vou prosperar. E Deus começa a falar, bom, que isso aqui é um estudo para que nós vamos fazer também, mas para outra vez, mas encurtando a história, Deus começa a abençoar o povo de Israel, que tinha saído do Egito, e quem tirou eles do Egito foi Deus. Deus começa a abençoar e faz o quê? Amaldiçoa a Balaque e os moabitas. Daí veio essa maldição dos moabitas até lá na época de Noemi. Chegou lá em Noemi, o que aconteceu? Elimeleque, que era o marido de Noemi, pegou e foi. Então ele não apenas saiu, não foi procurar Deus num momento de desespero, mas o que ele fez, ele pegou a família e foi para uma terra que Deus nem era com aquela terra. Eles sabiam que aquela terra era amaldiçoada, que os moabitas, tinham sido amaldiçoados por Deus. Aí o que ele fez? Ele foi lá, começou, a Bíblia não fala, mas eu acredito que eles começaram a trabalhar, firmaram residência ali, e diz na Bíblia que após alguns anos Elimeleque morreu e ficou lá Noemi sozinha com seus 2 filhos. Ela criou seus 2 filhos, aí seus filhos cresceram, casaram com mulheres moabitas, mas olha o exemplo de Noemi para nossas vidas. Mesmo as mulheres sendo moabitas, ela conseguiu levar a palavra de Deus para elas conseguiu converter elas. Isso a gente vai ver um pouquinho mais ali na frente, porque eu confirmo que ela conseguiu falar da palavra de Deus para as 2. E ela era uma mulher de coração bom, ela era uma mulher alegre. O nome dela significa graciosa, uma pessoa alegre, uma pessoa boa. Esse é o significado do nome Noemi. Eu anotei aqui. Mas é isso que significa o nome Noemi, é graciosa. E ela pegou, foi ali, e ali com seus 2 filhos, eles ficaram homens e casaram, e diz que 10 anos depois eles morreram. Eu procurei até estudos científicos de faculdade de teologia, fiz um estudo bem, mas não achei do que eles morreram. Nem Elimeleque, nem Quilom e nem o outro filho dela que me fugiu o nome, Malom. Não achei, a Bíblia não relata e ninguém não fala do que eles morreram. A Record, ela colocou lá aqueles estudos também, ela colocou naquele filme que ela fez sobre juízes, lá, se não me engano, ela colocou que eles morreram por dívida de jogo. Porém, isso é especulação, a Bíblia não fala do que eles morreram. E eles morreram, e fica lá Noemi com suas 2 noras. Uma mulher, que naquela época a mulher já não tinha valor para nada mesmo, só quem trabalhava e levava o sustento para dentro de casa era o homem. E fica lá Noemi. Só que em Noemi, ela ouve dizer que lá em Israel já tinha voltado a ter pão. Já tinha pão na Israel. Então ela chega para suas 2 noras e fala o quê? Olha, eu quero que vocês voltem para suas famílias, porque vocês têm direito a recomeçar suas vidas, porque vocês estão viúvas. Então voltem para suas famílias, refaçam suas vidas, que eu vou seguir, eu vou atrás do meu povo. Isso já era o propósito de Deus, porque quando Deus tem um propósito na vida da gente, não importa onde cada um de nós esteja, Deus vai fazer com que nós voltem e nós vá para a terra que nós devemos
alguém que a gente ama, isso é maravilhoso. Ela falou, então vamos. E elas voltaram para Israel através do povo dela. Isso, qual o aprendizado que a gente consegue tirar dessa história, só dessa parte da Bíblia? Que mesmo com tanta dor de ter perdido os 2 filhos, ela estava sofrendo muito. Ela realmente estava sofrendo muito. Mesmo assim, o que ela fez na hora da dor? Ela lembrou de Deus. Ela lembrou que um dia ela fazia parte de um povo que adorava a Deus. Ela fazia parte de um lugar em que Deus operava. Em que Deus tinha, além de ter tirado eles do deserto, não tinha deixado faltar comida. Só que lembra lá na história de Abigail com Débora, o que eu falei? O juiz, Deus levantava um juiz, era só o juiz morrer, o que Israel fazia? Pecava e pagava por aquele preço. E nessa época aí foi exatamente isso. Lá Elimeleque saiu de lá, porque lá Israel eles estavam passando por um período de fome, por castigo também, porque eles tinham se afastado de Deus novamente. E aí ela lembrou que ela tinha aquela casa no Noemi, que tinha aquele povo lá, ela tinha um povo, ela tinha um Deus. E aquilo lá não era nada dela. Aquele povo lá nem servia ao mesmo Deus que ela. E ela pega e volta para Israel, e ela volta para lá. Os exemplos que a gente pode ter hoje, maravilhoso, que às vezes a gente sai da presença de Deus, e a gente vai para outra cidade, e em outra cidade, aí a gente começa a fazer lá, às vezes fica perto de outras pessoas servindo outros deuses, mas não é o lugar da gente. A gente pode citar vários exemplos. Um dos exemplos também é a nossa irmã Lídia, também foi para Santos, ficou anos lá em Santos, lá, e ela tinha um sonho de ser alguém, de conseguir seu próprio sustento, e ela ficou lá, sob o jugo de outra crença, sob o jugo de outro povo. Só que teve uma hora que Deus pegou, e mesmo em meio a tanta dor dela, o que ela fez? O que você fez, irmã Lídia, com tanta dor? Pegou a filha dela e voltou para onde? Onde estava o povo dela, que foi para Iguape. E aqui tudo que Deus tinha prometido na vida dela, o que Deus fez? Deus cumpriu. Hoje ela é uma professora, ela tem o sustento dela, ela não tem mais o julgador dela. A filha dela é uma mulher íntegra na presença de Deus, tem um netinho. É assim que Deus faz. Quando, como Noemi, a gente segue alguém até uma terra que não é o nosso lugar, pode ter certeza que vai mover, Deus vai mover o céu, vai mover a história, e você vai voltar para onde? Para o seu povo, onde sua história ali vai ser escrita. Não tem como fugirmos da história de Deus. Aqui, a gente aprende que Noemi, ela foi uma mulher muito forte. Forte por quê? Porque, devido à escassez de alimento, ela acompanhou seu marido, sim. Uma mudança totalmente drástica. Ela saiu de um povo que adorava a Deus para um povo que não adorava a Deus, um povo que não idolatrava para um povo que idolatrava, para aquela bagunça toda. E ela foi, mas ela seguiu o seu marido. Ela se mostrou com isso uma mulher bem forte. E, de repente, enquanto eles tentam lá em Moab ganhar vida, o que acontece? Seu marido morre, seus filhos morrem, e ela chega a amaldiçoar a Deus por algum momento? Não, isso não diz na Bíblia. Em momento nenhum diz apenas que ela, em sua amargura, quando ela chegou no seu povo, o seu povo falou assim, olha só, o povo foi receber ela com alegria, porque ela tinha voltado. Aí ela falou assim, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque eu não sou mais aquela Noemi alegre. Hoje eu estou triste, eu estou amargurada, porque eu perdi meu marido, eu perdi meus filhos e eu volto para cá sem nada. Olha, tem que ter muita força para reconhecer isso. Você voltar para uma terra que você saiu, porque da escassez, e voltar pior do que você saiu, você tem que ser alguém muito forte. Então aqui, nesse livro, na história de Noemi, nos mostra isso. Primeiro, força, que nós temos que ter força nas adversidades. Que não importa o quão grande seja a nossa dor hoje, nós temos que ser fortes. E se Deus nos mandar voltar e nos humilhar, nós vamos voltar. Vamos começar do zero, porque nós estamos aqui para cumprir a vontade de
Deus e não a nossa. Aprendemos também que Noemi ela foi uma mulher virtuosa. Por quê? Apesar dela ser bondosa, mansa, ela fazia diferença na vida das noras. Ela amou, cuidou tanto de suas noras que quando ela despediu as noras, elas não queriam ir embora. Elas não queriam ir embora, elas queriam ficar com Noemi. Isso nos faz uma mulher, isso é virtude. Virtude é quando você consegue ganhar quem está do seu lado. Porque a mulher tola faz o quê? Destrói a própria casa. E quando você entra com destruição na sua casa, tem como os seus quererem ficar perto de você? Não, não tem como. Então ela mostra aqui que ela era corajosa, ela foi virtuosa, porque ela conseguiu ganhar a sua casa para ela, que quando ela precisava deixar, a casa não quis deixar, porque amava ela. Ela diz também que aqui a gente aprende uma lição que ela era o quê? Mentora. Por quê? Porque além, ela adotou assim Ruth como sua própria filha, porque quando Ruth se recusou a deixá-la, ela levou Ruth como sua própria filha. E ela cuidou ali de Ruth. E ali ela foi orientar Ruth a tomar as melhores decisões. A gente vai ver na semana que vem, que vai ser o nosso estudo sobre Ruth, a gente vai ver que por trás de toda a decisão de Ruth estava quem? Noemi. Noemi falava assim, ó, você faz isso, você chega lá, você faz aquilo. E Ruth sabia que ela só queria o melhor. E o que ela fez, ela fazia tudo que Noemi mandava. E o que aconteceu com Ruth, a gente vai ver semana que vem. Mas vocês entenderam qual a importância de também vocês terem a sabedoria de Deus para vocês passarem e para vocês, nós passarmos para quem está do nosso lado. Porque se a gente for uma mentora, o que é mentorar? É você conduzir alguém que está do seu lado. Olha, não faça assim, porque assim Deus vai te abençoar. E você ter tanta virtude e ter força, e a pessoa a confiar em você pela sua virtude, e ela vai acabar fazendo o que? Ela vai acabar recebendo as bênçãos do Senhor através dos seus conselhos. Então, olha quantas lições Deus nos deixa aqui. Ela também nos ensinou que precisamos nos levantar e tomar atitude. Quando nada parece dar certo, adianta ficar reclamando? Não. Quando você está no meio da lama, choveu aqui, aí você pega lá, você vai pisar, você entra na lama. Adianta você ficar lá, sentar e reclamar? Quando você senta e reclama, você consegue sair da lama? Não. O que você tem que fazer? Procurar um lugar mais seco, mas você tem que sair daí. Se você ficar ali, você só vai ficar se atolando, ainda mais se continuar chovendo. E ela nos mostrou isso, que mesmo quando tudo parecia dar errado na vida dela, mesmo quando ela já não tinha mais pelo que lutar, o que ela fez? Ela foi procurar o Deus dela. Ela foi lutar pela vida dela. É isso que nós temos que fazer. Às vezes a gente perde tanto tempo reclamando ou pensando, por que será que isso aconteceu? Que a gente esquece de perguntar para que isso aconteceu. E o para que é tão importante quanto o porquê. Porque quando você entende para que aconteceu, você consegue tomar uma atitude. Agora, se você ficar perguntando só por quê, porque não cabe mais saber por quê. Ela talvez nunca soube por que o marido, naquele momento de insensatez, foi até Moab, mesmo sem sabendo que aquele povo era contra os princípios de Deus. E diz na Bíblia, como a gente aprendeu naquele culto dos jovens aqui, não tem como a gente ir contra os princípios de Deus. Isso a gente aprende com ela também, que a gente tem que estar de acordo com os princípios de Deus. Não tem como a gente seguir sem
Então, será que Noemi nunca foi escarnecida em Moab? Será que ela nunca foi humilhada por não deixar os princípios de Deus ali em Moab? E o que ela fazia, diz na Bíblia que ela era virtuosa, que ela era graciosa, que ela era bondosa. Então o que ela fazia? Abaixava sua cabeça e seguia. Ela era exemplo. Ela era exemplo, ela não parava e não tentava brigar, nem ficar discutindo com Deus. Por que o Senhor me trouxe aqui? Não, ela aceitava o propósito de Deus na vida dela, até ela reconhecer que aquilo na verdade não era propósito de Deus. Ela estava onde Deus não queria que ela estivesse e ela voltou. Mas tudo na vida tem um propósito. Se ela foi até lá, foi por amor a... Se você parar para meditar na história e trazer a história de Noemi para os dias de hoje, por que ela foi parar em Moab? Porque tem um mal. Quem que precisava sair da idolatria, do mundo da idolatria, do meio da prostituição, do meio dos beberrões? Quem que precisava sair de lá? Às vezes Deus vai nos colocar num lugar que não queremos porque tem um mal. E aí, será que a gente vai deixar nossos princípios? Será que a gente está alicerçado o suficiente para saber o que fazer quando a gente chegar nesse lugar? Será que a gente vai salvar uma vida ou será que a gente vai perder a nossa? É por isso que temos que estar alicerçados aqui na palavra de Deus. Por isso que nós estamos aprendendo aqui sobre as mulheres de Deus. Para que elas possam também ser exemplos. Porque se a gente for pensar, a vida de antigamente não está muito diferente desse mundo, não. Não está, não. Então nós temos que falar, Senhor, envia-me, Senhor, em tudo que acontecer conosco, Senhor, que seja para a honra e glória do seu nome. E com isso a gente aprende o que também? Que a gente sempre deve pedir a direção de Deus. Porque quando Noemi ouviu que lá em Israel tinha pão, ela também foi buscar a direção de Deus. E Deus falou que ela devia voltar mesmo, mas que ela pegou assim, teve o bom senso de despedir primeiro as moças. Por quê? Ela já fazia um tempo que tinha saído de Israel, ela não sabia como ela seria recebida, ela não tinha nada para oferecer lá, ela sabia que ela tinha um povo, mas ela não sabia como que estava. Ouvir falar que num lugar tem pão é diferente de você ver que tem pão. Às vezes a gente se precipita, porque alguém fala assim, vai lá que tem isso, e a gente nem pega a direção de Deus, a gente vai correndo já vai ir lá, e chega lá, a gente faz o quê? Quebra a cara. A gente quebra a cara, paga um preço. Por quê? Porque não seguiu a direção de Deus. E qual o exemplo disso que eu estou falando na nossa vida? Os nossos filhos. Quantas vezes a gente dá conselho para os nossos filhos? Olha, isso não é da vontade de Deus. Olha, aguarde mais um pouquinho. E o que eles fazem? Eles fazem o que a gente mandou? O que a gente orou, o que Deus mandou a gente falar, eles fazem? Não, eles vão lá e o que acontece? A gente vê a vida deles toda numa bola de neve indo para baixo. E o que a gente tem que falar? A gente tem que chegar para eles e falar assim, não, eu falei para você. Não falei para você que não era para ir para lá? Eu não falei para você que não era para você casar com não sei quem? Não, a gente vai fazer o quê? Orar. A gente vai orar para que Deus tenha misericórdia. Aqui, um exemplo claro de misericórdia foi o que Deus teve com Noemi. Para que Deus tenha misericórdia e possa trazer eles para o caminho, para a terra deles, para o povo deles e principalmente para o Deus deles. Está vendo quanta coisa a gente consegue aprender de uma passagem bíblica? A gente consegue aprender que as mulheres de Deus antigamente elas não são diferentes de nós, que nós precisamos ter coragem como elas tinham coragem, que nós precisamos ter confiança em Deus como elas tinham confiança em Deus. E se a gente for colocar na ponta do lápis tudo que nós já passamos na vida, a gente vai ver que a gente também não é diferente nisso também. A gente tem coragem, a gente tem fé, a gente tem perseverança e nós temos que ter. Foi fácil para a senhora chegar até aqui e deixar seu marido doente hoje lá? Não foi fácil, né? Mas a senhora veio aqui por quê? Porque a senhora acredita que Deus tem algo melhor para a senhora, que a senhora não acredita nisso? É isso mesmo, é o que nós acreditamos. Às vezes a gente tem que largar, às vezes a gente tem que deixar toda a preocupação nas mãos do Senhor e seguir aquilo que Deus quer de nós, que foi o que
Com isso a gente conclui o quê? Que além dela ter sido temente a Deus, teve uma fé inabalável, apesar de tudo que aconteceu com ela, ela não deixou de acreditar em Deus. Ela foi uma mulher e sogra exemplar, mulher porque ela seguiu seu marido, mesmo sabendo que para onde ele estava indo não era de acordo com a vontade de Deus, e ela seguiu, ela foi obediente. Foi uma sogra exemplar, por quê? Porque mesmo ela querendo despedir suas noras, as suas noras queriam continuar com ela, tanto que uma continuou. Só que o propósito de Deus na vida de Noemi é tão maravilhoso que ela, se você reparar, o que aconteceu com Noemi? Você consegue pensar no que aconteceu com Noemi? Que ela foi salvar Ruth e Deus, e pela lá salvou Ruth, ela tirou Ruth da idolatria. Só que quem que salva ela lá na frente? Deus é maravilhoso. Olha o propósito de Deus na nossa vida. Às vezes é por isso que a gente fala, né? Não se engrandeça, porque as coisas vêm de Deus e não de nós mesmos. Lá, Deus usou ela para ir até Moabe, resgatar Ruth, e depois, quando ela perde tudo, quem resgata ela e trata ela como mãe e dá um neto para ela. E esse neto depois se torna pai de Jessé, avô de Davi, avô de Jesus. Não é uma história maravilhosa? É uma história maravilhosa, uma história que Deus nos deixou na Bíblia aqui, para que a gente tenha como exemplo os dias de hoje, que às vezes você acha que você vindo aqui, você está me ajudando, você está me salvando, pode ser que você esteja me salvando, mas amanhã Deus me usa para salvar você. Coisa maravilhosa. E Deus faz assim.